sem conhecer a Deus, ela seguiu a palavra dele. Ela seguiu o marido dela, acreditando que Deus iria cumprir uma promessa, a promessa de ser mãe. Sara só foi conseguir ser mãe aos 91 anos. Ela demorou muitos longos anos para ter seu primeiro filho. Claro, nessa caminhada de Sara, ela deu aquele questionamento, a esperança foi embora. Tanto que, neste momento de falta de esperança, ela colocou sua serva, Agar, para dar um filho ao seu marido. Que mais pra frente, eles foram embora do acampamento e foram seguir o seu próprio caminho, continuando, obviamente, a linhagem de Abraão. Só que não aquela prometida, porque a prometida vinha de Isaac, que viria de Sara. Eu peço que vocês abram em Gênesis 18, 10. Neste capítulo, anjos do Senhor vai e visita Abraão. Quando ele vai e visita Abraão, Abraão fala: Sara, entra, faça pão, pegue toda a farinha possível. E ela começa a preparar o melhor aqueles homens que vão visitá-los. E eles ali começam a conversar com Abraão, falando da promessa que iria cumprir na vida deles. Falando: eu, ano que vem, voltarei e visitarei vocês novamente. E assim que visitar vocês, Sara estará grávida. Neste momento, Sara começa a rir. Um deles disse: no ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos. E Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderia ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade. Você riu mesmo. Ele está enfatizando que ele vai cumprir. Pode ter demorado anos da vida dela, mas ele prometeu. Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Amém. A palavra de Deus é só o não. Se seu sim, sim, e o seu não, não. Se Deus fez uma promessa na vida de vocês, ele vai cumprir. O tempo da espera é um momento de você mostrar a Deus sua verdadeira adoração, seu amor em espírito e verdade, seu louvor, porque Deus vai cumprir. Pode demorar quantos anos, mas Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Só até aqui. Já liguei a água. Paz e graça, igreja, tudo bem? Amém! Abram as vossas Bíblias em 1 Samuel. Samuel, capítulo 1, a partir do verso 3. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos.
e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana a seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Irmãos, quando eu fui pensar sobre quem eu ia falar para vocês, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi Ana. E o mais legal que eu acho assim, é que ela indiretamente está ligada à descendência de Jesus. Porque ela tendo feito o que fez, Davi pôde ser ungido e futuramente deu a linhagem, a sequência até chegar a Jesus. Eu queria puxar a atenção de vocês para o fato de que todos os anos Eucana ia à igreja, ia ao templo fazer o sacrifício. Então, Ana, todos os anos, ela estava na casa do Senhor. Ela não era uma pessoa que não estava presente na igreja, que estava longe, estava distante. Ela estava dentro da casa de Deus. Todos os anos. Mas apesar disso, a tristeza que ela tinha, porque ela ainda não tinha tido filho, pelas afrontas que ela recebia de menina, a impediam de entregar o melhor sacrifício para Deus e se alegrar na casa dele. E muitas vezes, conforme as coisas vão acontecendo nas nossas vidas, a coisa que mais pega pra gente não é nem algum pecado grande, não é nem a gente não ir pra igreja. Às vezes são os nossos próprios sentimentos que nos distanciam de Deus e nos impedem de entregar o melhor para Ele. Mas uma coisa que é muito interessante é que nesse ano em específico, Ana, pela primeira vez, ela tomou um posicionamento diferente. Ela olhou assim, viu a situação dela, ela viu onde ela estava e naquele ano ela não apenas foi junto com a família para o templo entregar sacrifícios. Dessa vez ela resolveu se entregar ao Senhor e colocar os sentimentos dela, que é o que impedia de agradar a Deus 100%. Dessa vez foi isso o sacrifício dela. Então, através do posicionamento dela, ela conseguiu entregar para Deus o melhor que ela podia, que no momento era a tristeza dela. E graças a isso, ela não recebeu apenas o consolo de Deus. Filha, através do sacerdote, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai te conceder o teu pedido. Ela não apenas recebeu o consolo de Deus. A partir daquele momento em diante, ela recebeu a alegria, ela recebeu a vida de Deus novamente. Então, todos esses anos que ela passou sofrendo, que ela passou agarrada a um momento de dor, um momento de tristeza, depois que ela entregou e colocou nas mãos de Deus verdadeiramente, ela passou a ter vida, passou a transbordar alegria, e a Bíblia diz aqui mais pra frente, que depois que ela voltou do templo, ela comeu, ela se alegrou, ela bebeu o suquinho de uva da época. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Só que Ele só vai poder fazer as coisas que Ele quer na sua vida, só vai poder realizar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se a gente tomar um posicionamento e ter a coragem, e ter a força de entregar tudo que a gente tem, sendo bom ou ruim, nas mãos dEle. E a terceira coisa que eu vejo na história dela que sempre me intriga muito é a parte que ela fez do voto. Deus, se o Senhor me der o filho, que é o que eu mais quero, que é o que eu mais anseio durante todos esses anos, ele vai ser teu.
E, gente, entregar um filho não é nada fácil. Imagina, né? Já que eu não tenho. Mas eu, pensando até na minha história, na história da minha família, todas as vezes que a gente queria alguma coisa e não tinha como a gente ter, não tinha como minha mãe entregar ou dar pra gente naquele momento, diversas vezes eu via a cara dela e falava tipo, filha, agora não dá. E dava pra perceber que era triste. Imagina se ela não podendo dar alguma coisa já ficava triste. Imagina a Ana que falou, vou entregar o meu filho a Deus. Mas é isso que conta, a coisa mais importante para ela, ela entregou para Deus e Deus depois deu 7 filhos para ela, não parou no primeiro. Ela honrou o compromisso que ela fez com Deus e Deus honrou a vida dela. Agora, ela foi muito ousada, porque Deus, se o Senhor der meu filho, não vou cortar o cabelo dele, vai ser nazireu e vai viver na tua casa pro resto da vida dele. O filho, depois que nasceu, sem saber de nada, só obedeceu, né? Não teve muita escolha. Mas os momentos que Samuel viveu depois com Deus foram experiências que não apenas o motivaram a continuar, mas eu tenho certeza que foram momentos que fez ele ser muito grato pela vida da mãe dele. Porque estar na presença de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Paz e graça a todos os irmãos, amém? Amém. Amém. Quando minha mãe disse, vocês 3 vão ministrar, eu só ouvi assim no meu ouvido, Maria. Aí eu, Jesus, Maria? Maria? Mas por quê? Ele disse, só lei. Então hoje comigo, você vai ler. Eu não sei se é porque eu nasci para ensinar, mas vamos brincar aqui uma aula, né? Para ficar um pouco mais fácil. Vem comigo em Lucas, no seu 1º capítulo. Em Lucas 1, é descrito o momento em que um anjo do Senhor se manifesta a Maria, a cumprimenta com uma saudação que ela não compreende e diz, você será mamãe, parabéns! Aí ela olha para ele, mas eu sou virgem, como é que isso vai acontecer? O Espírito Santo virá sobre ti. Gente, olha que coisa linda. O Espírito Santo virá sobre ti. E quando eu vejo isso, eu percebo que isso não é algo exclusivo a Maria. Quando eu olho para uma mãe, e uma mãe, sem nem olhar a previsão do tempo, o coração, fala, leva a blusa que hoje vai chover. Ah, mas a previsão disse que não vai. Leva a blusa e o guarda-chuva. Gente, uma mãe, ela tem uma programação dentro dela de um espírito de profecia que eu nunca vou entender, até me tornar mãe. Porque quando eu vejo isso, e depois eu vejo Isabel sendo cheia do Espírito Santo, eu percebo que uma mãe que está na presença do Senhor sempre será um alicerce cheio do Espírito Santo. Apesar de todas as lutas de ser mãe, apesar de todas as dificuldades da espera para ser mãe, mães têm um acesso a Deus que é diferente de qualquer outra categoria de ser humano. Eu quero dizer para vocês, para as mamães e para as futuras mamães, o Espírito Santo está sobre vocês. Quando vocês colocam o joelho de vocês no chão para orar por seus filhos que vieram do ventre e pelos filhos espirituais, o Espírito Santo veio sobre vocês.
Todas as vezes que vocês orarem por alguém, as que estão aqui, as que estão em Alfredo Marcondes, as que estão na live, todas as vezes que vocês botarem o joelho no chão por causa das dificuldades de ser mãe, lembre-se, o Espírito Santo veio sobre mim. E não é à toa que a resposta de Maria, mesmo sem entender nada, mesmo com todos os preconceitos que ela sofreria da sociedade por ser uma mamãe não casada, ela responde no verso 38, Lucas 1:38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Ei, mamães e futuras mamães, eu conheço diversas mães que têm promessas de verem seus filhos salvos na presença de Deus. Promessas, o Espírito Santo se manifestou e disse: o seu filho vai estar no altar. E por vezes a mãe fica assim: meu filho não está aqui, meu filho não está aqui, meu filho não está aqui. Mas o Espírito Santo manda eu te dizer: está escrito, você é serva e vai acontecer com você tudo o que Deus disse ao seu respeito. Tudo, sem faltar uma vírgula. Tudo. E sabe o que significa tudo? É desde aquele 2 dedinhos que a gente coloca, né? Os primeiros parágrafos, assim, aqueles 2 dedinhos do parágrafo, até o último ponto final. Tudo. É tudo. E se hoje tem algum filho que deseja ver a mãe aqui, ei, tudo o que Deus falou ao seu respeito vai se cumprir. E a sua mãe estará aqui. Não sei se aqui na tenda, mas estará na presença do Papai do Céu. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. E depois, Maria, já grávida, caminha para visitar Isabel, mãe de João, aquele conhecido como Batista. Elas são parentas. E o anjo avisou Maria: sua priminha está grávida. Dá uma passadinha lá. Maria foi lá. Quando ela entrou, que ela disse Shalom, que é o cumprimento comum aos judeus. Quando ela disse aquele Shalom, sabe o que aconteceu através daquela mamãe que estava cheia do Espírito Santo, que foi revestida, que foi coberta, que sobre ela veio o Espírito Santo, Gabriel? Aquilo que estava nela desceu sobre Isabel. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Se hoje algum filho tem dificuldade em ver a sua mãe no altar e deseja estar com ela no altar, procure uma mamãe que esteja no altar para orar com você pela sua mamãe. Olha que coisa linda que aconteceu aqui. O Espírito desceu sobre Maria enquanto ela visitou Isabel e saudou. Isabel, que estava na posição, foi cheia. Então, mamães, é um convite a vocês. Mães, orem por outras mães, porque a oração de uma mãe é diferente de todas as outras. Uma mãe na presença de Deus, com o que os antigos chamam de joelho de camelo, de tanto orar, é um outro nível. Você, mamãe, está em outro nível. E eu te amo por ter joelhos de camelo, mãe. Eu te amo. E o meu desejo é que toda esta igreja possa ver a mãe espiritual que você é. E que todos os filhos aqui presentes possam ter uma mãe com joelhos de camelo como eu tenho. Oh Deus, eu disse que eu não ia chorar. Caramba!
Tem horror. Gente, eu me maquei e falei, não tem passar horrível, que não é a prova d'água, eu não vou precisar. Se eu virar um panda, é porque há um espírito de gratidão hoje. E sabe o que eu acho lindo? Depois que Isabel foi cheia do Espírito Santo, o bebê se revirou em seu ventre. E desde o ventre, aquele bebê foi cheio do Espírito Santo a um propósito. Mães, desde o ventre de vocês, os seus filhos foram santificados a Deus. Então não duvidem de nenhuma promessa, porque o ventre que recebeu uma oração, uma promessa, é um ventre bendito. E Maria, Marcos, ela faz uma música. Quando ela vê que a prima dela foi cheia do Espírito Santo, Márcia, ela ficou tão feliz que ela falou, eu vou fazer uma música. E sabe o que é engraçado? A música de Maria, sem ela saber, é extremamente parecida com a canção que Ana fez. Porque o espírito que move uma mãe com o joelho no chão é o mesmo em todas as épocas, em todas as eras. Era o mesmo na época de Ana, de Sara, de Maria. E é o mesmo Espírito Santo que se move em vocês hoje. Olha que lindo. Minha alma exalta o Senhor. Para quem quiser acompanhar, dos versos 46 ao 56 do primeiro capítulo. Minha alma exalta o Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e faz grandes coisas. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso faz coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Olha que interessante. Ela fez um cântico de agradecimento. E não apenas por ela ou por sua prima. A gratidão, o cântico, a oração de Maria atingiu Israel inteiro. E com isso eu quero dizer, o Espírito Santo desceu sobre você. Filhos, pais, mães, coloque seu joelho no chão, porque a sua oração, assim como o cântico de Maria, pode mudar a nossa nação. Vamos para Lucas 2, dos versos 16 ao 19. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, Jesus, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos os que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, preste atenção nesse porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Olha o posicionamento espiritual. Ela não era apenas uma pessoa que olhava para tudo com olhos de fascínio. Ela era uma pessoa racional. Uma pessoa que olhava os milagres de Deus e racionalizava para ter um entendimento. Era assim que Maria tinha um grande reconhecimento por tudo que Deus fazia. E isso não é uma coisa citada apenas uma vez. Mais de uma vez é dito. E sua mãe, Maria, então Maria, guardava todas essas coisas em seu coração e refletia. Olha que comportamento diferente. Ela teve este comportamento também, ainda neste mesmo capítulo.
Quando Jesus, ao alcançar ali uma certa idade, foi visitar o templo. Eles foram, fizeram tudo o que tinham que fazer, passear a mulher, fizeram todas as coisas devidas dentro da tradição judaica. Vocês vão encontrar isso, que eu vou falar agora, lá por volta do 49 do 51, do capítulo 2. E aí ela despreocupada, ela tem um filho obediente, ela está maravilhada com as coisas de Deus. Ela volta para a caravana, junto com as demais mulheres, conversando sobre tudo o que aconteceu na festividade judaica. Ela acredita que seu menino está com os homens e seu marido. Então, José resolve falar com Maria. E após um dia inteiro, já ter ido embora, gente. Pensa, numa caravana já estão um dia inteiro. Eles descobrem que Jesus não está com nenhum dos dois. Olha que legal. José, cadê o menino? Como assim, cadê o menino? Tá com você, não? Como assim não tá comigo, José? Os meninos ficam com os homens, José. Cadê meu menino, José? E aí eles têm que voltar naquele percurso inteiro. Então pense comigo, Jesus não ficou algumas horinhas. Ele ficou no mínimo 2 dias longe de todo mundo. A mãe não sabia o que estava comendo, a mãe não sabia se estava dormindo, a mãe não sabia se tinha escovado um dente, a mãe não estava sabendo nada, não. E Jesus lá, todo trajado na sabedoria, conversando com os sacerdotes, todo trajado da inteligência que Deus deu ao seu filho. E aí Maria chega assim, quando acha Jesus. Porque lembre-se, era um dia indo, um dia voltando, e ainda teve o tempo de ficar procurando. Foi mais de 2 dias e o menino no templo, né? Criança quando apronta. E o menino, o que você está fazendo aqui? Te procurei por todo lado. Onde você foi? Por que você não avisou ninguém? Aí Jesus, pelo menos a mim, pastora Tata, é um ser humano engraçado. Jesus tem um senso de humor assim, do meu ponto de vista, peculiar. Mas por que vocês estavam me procurando, mãe? Você não sabia que eu ia estar na casa do meu pai, fazendo o que meu pai quer? Uma mãe desesperada, há mais de 2 dias procurando o menino. E o menino, você está me procurando por quê? Ai, gente. Mas olha que coisa. Maria não deu uma bronca, gente. É por isso que eu não sou Maria, pastor Mauro. Não sou, não. Que essa daqui, eu conversei com ela esses dias, gente. Segurar na mão da Agnes era uma aventura, porque ela gostava de brincar de pega-pega. Eu nunca sabia quando a minha irmã ia sair correndo. Se eu nunca sabia, quando a minha irmã ia sair correndo, já ficava, minha mãe vai me dar uma bronca. Imagina se eu fosse mãe de Jesus e falando, mas por que você está me procurando? Você não sabia que eu ia estar no casa do meu pai?